Gramado FM. Gramado FM chegando com a segunda parte aqui do Bom Dia Cidade. Agora finalmente recebendo aqui um amigo e o CEO da ODB Comunicação, Thiago Costa. Muito bem-vindo, bom dia, Thiago. Bom dia, Thiago. Feliz em estar aqui. Prazer em compartilhar esse momento, esse bate-papo aqui com vocês. A gente que agradece a oportunidade aí de apresentar, né, aqui os empreendedores, empresários, comunicadores da região da Serra Gaúcha. Bom, como de praxe, sempre em toda entrevista, a gente pede um pouquinho para a pessoa se apresentar, né? Contar a história. Tu que tem uma história legal, me contou ali no café da manhã, que eu achei importante trazer para as pessoas entenderem como que funciona o processo até chegar ali quase ao topo, não sei, mas tá perto. Se não chegou, tá perto. Bom, Thiagão, então tu é aqui de Gramado mesmo? Sou daqui, sou natural de Gramado, nasci aqui. Sou filho da terra, como dizem, né? E fiz uma trajetória um pouco inversa, assim. Quando eu me formei, eu estudei na Unicinos, né? Me formei lá em comunicação, em jornalismo, né? Há alguns anos atrás. E fiz o caminho inverso. Me formando, fui a Porto Alegre, porque na época, imagina, Thiago, 25 anos atrás, Sim. A mídia toda era muito concentrada em Porto Alegre, na capital. Sim. Os grandes veículos, jornais, e era com eles que a gente precisava se comunicar, porque quando eu me formei, eu trabalhei durante toda a minha faculdade. Então, eu já tive contato com comunicação, com a área de assessoria de imprensa, que é o que eu mais mexo hoje, desde que eu entrei na faculdade, muito jovem, né? Então, quando eu me formei, eu já tinha alguns trabalhos, alguns projetos em andamento, inclusive. E eu precisava ter essa conexão. Era mais importante eu estar lá do que estar em Gramado. Então, eu precisei me mudar, Sim. né? E acabei construindo toda a base, toda a carreira em Porto Alegre, mas eu nunca deixei o meu vínculo esmoecer, né? Então eu sempre mantive o vínculo na cidade, porque, enfim, conheço muita gente, o pessoal me conhece, e a gente acabou tendo mais trabalhos aqui também. Embora hoje a gente tenha clientes no escritório, não só em Porto Alegre, em Gramado, mas em outras regiões também, porque, enfim, vai se construindo, né? As relações vão se ampliando. Mas, enfim, sou daqui, construí toda a base lá, aí o escritório também, né? Tivemos um escritório físico por um bom período em Porto Alegre e depois, com a pandemia, a gente acabou encerrando a operação física, né? Mas hoje mantemos a equipe, sim. Então, essa trajetória vem desde 25 anos atrás, quando eu me formei. Logo quando tu entrou, então, na faculdade, você já começou a atuar na área, assim, mais ou menos? Já. Qual foi o primeiro desafio? Então, eu comecei como estagiário na Prefeitura de Gramado. Na época em que nem existia autarquia para os eventos, né? Era tudo feito pela Prefeitura, né? E existia, inclusive, eu era estagiário da assessoria de imprensa, quando a assessoria de imprensa, na época, atendia toda a Prefeitura, as suas secretarias, né? E, inclusive, os eventos. Né? Já tinha na época o Festival de Cinema, Natal Luz, enfim. Começou bem tranquilo. Então foi muito leve, né? Como estagiário, né? Eu matava no peito. Vamos embora porque é aprendizado, né? E foi muito legal. Foi uma experiência muito bacana. Depois dessa época na prefeitura, então eu fiz toda a minha faculdade enquanto eu estava na prefeitura, trabalhando, né? Na prefeitura de Gramado e à frente... era até o meu mentor foi o Galina, né, que é um jornalista muito famoso aqui da cidade na época, e a gente trabalhou junto, né, fez uma dobradinha ali. E logo depois que eu saí da prefeitura, quando eu me formei, eu comecei a ter trabalhos, então, de clientes corporativos, né, um dos primeiros foi o Festival do Turismo de Gramado, ali com a Marta Rossi, com a Silvia, então a gente trabalhou com elas por uns 4 anos, mais ou menos, estava ali junto. No Festures, o que me deu uma grande base, um grande aprendizado, tanto que hoje a gente pode dizer que somos um escritório de comunicação que tem muita canja, muita especialização na área do turismo, porque essa trajetória vem desde então, né? A gente construiu isso desde esse caminho. Aí também fiquei um período ali trabalhando no escritório até que eu decidi empreender. E aí sim, eu estava fazendo essa ponte, digamos assim, entre Gramado e Porto Alegre. E acabei, então, decidindo empreender. E foi quando a gente optou, eu e uma sócia na época, a termos um escritório físico mesmo e começar a operar não só em Gramado, mas também em Porto Alegre, porque ela era de lá, enfim, a gente também tinha condições e canais para construir uma carteira de clientes na capital, já que estávamos lá, toda a mídia estava lá, enfim, e já tínhamos uma trajetória aí de uma construção na comunicação. Então, foi uma oportunidade que a gente viu. Então, acho que a nossa sociedade durou um tempo ali também,
acho que de 2004, mais ou menos, 2005, não, de 2000 a 2005, mais ou menos. A gente não deu certo, né? As Sim. sociedades que não dão certo, então a gente acabou desfazendo a sociedade. Me associei a um novo parceiro de trabalho e aí nós tivemos um outro escritório, que foi a Dui Assessoria, que durou 12 anos. Olha Foi uma só, longa 12 trajetória, anos. foi muito Caramba. legal. A gente construiu um trabalho forte, longo, com vários clientes, não só do turismo, de outras áreas, muito aqui em Gramado também. Mas então foi a segunda sociedade que acabou não dando certo também Uhum. por incompatibilidade societária, apenas isso. E a gente Sim. acabou também decidindo não seguir com o projeto. E aí eu pensei, bom, o que eu faço agora, né? Aí eu resolvi começar do zero, porque não tava legal, a sociedade não deu certo. Uhum. Chegou um momento que as coisas começavam a ter embate, sabe, Thiago? Sim. Não funcionar e acabamos desmoronando. Sim, Então, faz parte, né? não deu certo Uhum. e... 12 anos 12 junto anos, também é poxa, tempo pra caramba. Então dá para dizer que eu tive uma trajetória de, poxa, 12 anos, mais 4, 16 anos, né? 16 anos. 16, 17 anos, com duas experiências que foram legais, acrescentaram muito, mas que não deram certo, né? Uhum. Muitas empresas não dão certo e a Claro. gente tem que estar sempre se renovando. A partir disso eu decidi ter uma carreira, digamos, solo, né? Pô, como eu posso fazer do meu jeito? Da maneira que eu imagino, com a equipe que eu imagino, que vai dar certo. E desde então surgiu a AUDB, né? Mas quando você encerrou essa parceria de 12 anos, tu continuou em Porto Alegre, tu voltou pra Então, não, Gramado? exato. Não. A gente encerrou a sociedade em Porto Alegre e eu fiquei um período em Gramado. Tu voltou pra Foi um cá. período sabático, né? Em Gramado, fiquei Pra em poder Gramado. colocar a cabeça em ordem, Mais ou né? menos isso. Literalmente para a gente começar do zero, entendeu? Fiquei 6 meses aqui, reorganizando as coisas, literalmente do zero mesmo. Resolvi encerrar com todos os clientes que nós tínhamos no escritório, para não ter nenhum vínculo, né, com a outra sociedade e acabar realmente entendendo quem eu queria na época, né, como cliente, como projeto que fazia sentido trabalhar na área de comunicação. Caminho a ser seguido, Isso. né? Só que as coisas foram acontecendo de uma forma muito mais rápida do que eu imaginava. Eu achei que ia demorar, poxa, reconstruir tudo de novo, depois de 15, 17 anos de trabalho. E foram muito mais rápido do que eu imaginava, porque eu já tinha, né, uma Essa trajetória, bagagem, né? uma bagagem, Desde a e o prefeitura mercado de me Gramado conhecia. até. Então, foi muito mais rápido. Eu achei que ia ser complicado e não. Aí algumas empresas começaram a me chamar e conversar, entender o que estava acontecendo, se eu estava trabalhando, se estava com alguma empresa ou não. E aí eu fui entendendo que o mercado, isso foi 2018, 19 mais ou menos, antes da pandemia, que o mercado precisava sim, então, de uma nova força, de um novo entendimento, enfim, principalmente no turismo, né, por ser uma área que a gente sempre atuou, Sim. que eu sempre atuei, e acabou que a gente, então, eu pensei, pô, tá na hora de a gente Criar algo novo. E aí eu me associei ao Douglas, que é sócio da empresa, só que ele não atua na empresa, ele entrou como realmente um parceiro e disse, ó, Thiago, faz o que tu achar mais interessante, Nossa, que porque legal. é o que tu acha que é viável estrategicamente para o negócio e toca a ficha. E estamos aí há 8 anos já com a empresa andando muito bem, obrigado. É isso aí. Porque não é fácil, né? E aí logo depois veio a pandemia, né, Thiago? Um ano depois, onde veio a pandemia. Acabou que a gente teve um susto, Então, né? como é que foi pra vocês durante a pandemia? Foi complicado, porque a gente não entendia se as coisas iam funcionar da maneira que o mercado e a situação estava impondo, né? De trabalhar longe, trabalhar de forma remota. E a maioria dos clientes estava, né, em processo de, poxa, vamos parar, a gente não está sabendo o que vai acontecer, não vamos poder seguir. E quem seguiu foi de forma muito módica, né? Reduzindo muito o trabalho. Então, a gente teve que se desdobrar, assim como muitas empresas, né? Sim, No período tiveram dificuldade, né? Não foi um período muito fácil. E eu acho que a gente ficou ali uns 2 anos, mais ou menos, de 2020 até 2022. Realmente um período difícil, assim, para conseguir manter a empresa firme. Foi uma época boa para o turismo nacional. Eu sei que Gramado teve um enfrentamento, mas a gente conseguiu... como o pessoal não podia viajar para fora, Gramado acabou se beneficiando disso. Sim. E eu acho que as empresas tiveram um fôlego ali. Então, a gente conseguiu ir se virando, digamos assim. Então, foi um aprendizado, foi desafiador, mas a gente conseguiu, mantivemos toda a equipe, a gente conseguiu super passar pelo período, né, de uma forma bem tranquila.
tranquila entre aspas, né? Mas Sim. de uma forma que não precisamos demitir ninguém, reestruturar, conseguiu se passar bem pelo período. E aí depois, eu acho que ali a partir de 22, 23, as coisas, no final de 22 para 23 começaram a se reestruturar de novo. E aí a gente começou então a trilhar alguns caminhos novos, né, no escritório. E aí começamos a se estabilizar de novo e a coisa começou a andar. E hoje a gente está já, então de 2018, 19 até hoje foram fechando já 8 anos de escritório. Olha só. Passando por essa trajetória, essa situação toda aí da pandemia e depois da enchente. E agora eu acho que num período que está se desenhando, é o que a gente percebe hoje, pelo menos pelo que a gente tem dos clientes, um momento um pouco mais sólido, ou um início de um momento mais sólido para o turismo. Então, a gente está com muita coisa dos clientes que a gente atende hoje acontecendo no escritório de forma mais otimista. Dá para dizer isso. Oh, perfeito. Vocês começaram com quantas pessoas a ODB? Era tu e teu sócio, mas isso, já tinha e depois... Não, a gente ficou, eu fiquei sozinho ali atuando por um tempo, né, Thiago? Era início de uma empresa de novo, né? Quase como um consultor, digamos assim. Entendi. Um ano e pouquinho, mais ou menos. E aí depois a gente foi aumentando a equipe. Ali na época da pandemia nós estávamos com 8 pessoas, mais ou menos. E bastante gente para uma época da pandemia. Isso, aí depois, claro, exato. Nossa, não foi fácil, mas a gente conseguiu. E depois, claro, foi reduzindo, aumentando. Hoje nós estamos em 7. Somos em 7 pessoas. A gente tem uma estrutura que eu chamo, o nosso trabalho é todo remoto hoje, né? Não, hoje tem que ser, tem, né? a pandemia gente mostrou que é mora possível, dentro né? dos clientes, basicamente. Então, a gente tem uma pessoa em Gramado, tem uma pessoa duas pessoas em Porto Alegre, eu estou por lá também. A gente tem a Ana, que é a nossa super parceira, trabalha conosco, tendo uma base em Florianópolis também. Não só para atendimento, mas porque é um mercado que interessa muito para o nosso cliente, para o Rio Grande do Sul, para a Serra Gaúcha. Então, a gente tem lá um trabalho que está crescendo bastante, assim, com ótimas perspectivas, né? Também vocês já têm um pezinho em São Paulo. Tem também. É que, na verdade, São Paulo, Thiago, sempre foi um mercado de interesse, né, para a Serra Gaúcha. Então, sempre, desde o início, mesmo nas outras empresas, nos outros escritórios, a gente sempre trabalhou muito com São Paulo. Ou porque as empresas que nós atendíamos tinham base e escritório lá, ou porque aquele mercado sempre interessou. Então, a grande mídia, a grande imprensa, os grandes veículos de São Paulo, Rio, Minas, mas principalmente São Paulo, sempre nos interessou ter contatos. E hoje a gente está já ensaiando aqui, a gente realmente teria fincado bandeira em São Paulo com uma base lá na época, justamente naquele período da enchente, né? E aí a gente teve que dar um passo para trás e ainda não conseguiu. Agora a gente pensou, bom, vamos nos reestruturar aqui, organizar o passo. A gente tem ali Florianópolis, onde a Ana está comandando para a gente, mas brevemente a gente quer realmente ter uma base, fincar a bandeira em São Paulo. Que legal. Independente disso, a gente mantém as relações muito próximas lá. A gente tem parcerias com outros escritórios de comunicação, inclusive, que a gente faz uma troca de figurinhas, né, com apoio nosso para eles aqui, vice-versa, né? Sim. E sempre com contato com a grande mídia, porque a gente faz muita ação prática, né, de comunicação, e convida, faz parcerias com influenciadores, jornalistas de São Paulo aqui na Serra, no Rio Grande do Sul, para os nossos clientes. Então, São Paulo está sempre ativo, sempre na nossa dinâmica de dia a dia, né? É um mercado que interessa e os grandes veículos estão lá, né? Fora a parte de assessoria de imprensa e RP, eu vi que lá no site tem uma lista de coisas, né? Tem. E também no Instagram de vocês. Tem. E o que me marcou mais, que eu até usei no meu card, eu achei muito legal essas duas palavras. Transformação de marcas em referência e reputação em patrimônio, né? Como é que tu transforma isso para o dia a dia, né? Vamos dizer assim, a transformação de marcas em referência e reputação em patrimônio. A gente sempre defende que o que a gente faz não é simplesmente não reduzindo o serviço, né, que a gente sempre atua, que é o nosso carro-chefe hoje, que é a assessoria de imprensa, a assessoria de imprensa. Tudo que a gente faz em comunicação e também, obviamente, em outras áreas de uma empresa, gera a reputação, né? A reputação é um ativo hoje de uma empresa. Sim. E um ativo muito importante. Nem todas as empresas conseguem medir ou mensurar porque ele é intangível, né? Só que a partir do momento que acontece alguma coisa na empresa que pode abalar suas estruturas, uma imagem danificada, uma crise, acaba mexendo nesse ativo, que é a reputação, e a empresa vai ficar debilitada perante o mercado. E isso pode impactar no caixa da empresa. Então, é uma cadeia, né? E a gente trabalha
com isso, não só no sentido de transformar a imagem da empresa e a sua reputação em algo valioso, como protetivo também, entendeu? Legal. Então, a gente tem algumas frentes, né? Tudo que a gente faz em comunicação hoje gera uma reputação. Seja na assessoria de imprensa com boas matérias, com boas reportagens falando de iniciativas da empresa, seja com um branding bem trabalhado, uma peça gráfica. Tudo isso é uma soma que vai refletir uma imagem para o mercado. Então, tudo isso é reputação. Aliás, o atendimento no telefone de um hotel gera um determinado tipo de reputação. Sim. Então, é uma soma de fatores. E a gente procura ajudar as empresas na comunicação, que é um pilar da reputação, levando isso para o mercado, levando isso para divulgação, né? Então, esse combo, ele é um combo que é um escudo para a empresa, né? Então, a gente procura ajudar nesse combo, nesse escudo, com um pilar, que é o da comunicação. E isso é um trabalho a longo prazo, né? Que é uma coisa que a gente sempre bate com os nossos clientes, né? O trabalho de reputação, o trabalho reputacional, ele é a longo prazo, de anos, né? Não é da noite para o dia que tu constrói uma boa imagem. Construir é difícil, mas derrubar é fácil, né? Muito fácil. Inclusive, esse item aí, sobre a questão de crises, é um item que a gente mexe muito, né? Aliás, posso dizer que a gente já passou por várias, com muitos cases, muitos clientes, e graças a Deus com muito sucesso, de conduzir uma crise para que o impacto seja o menor possível, né? Sempre vai ter impacto na reputação da empresa com uma crise, né? Seja algo interno, uma crise nem sempre é um acidente, né? Pode ser algo interno, pode ser uma fala, uma frase não muito bem pensada que foi para a imprensa, tudo pode gerar uma crise. Então, a gente já passou por várias. E o nosso trabalho, além de ser um trabalho que normalmente é visto como, poxa, eles levam notícias boas da nossa empresa para o mercado. É sim, é isso, mas também tem um outro trabalho por trás, que ele é preventivo, né? De não só gerir uma crise quando ela acontece, mas também de prevenir que ela aconteça e entender, mapear dentro de uma empresa aonde há pontos sensíveis que podem gerar um problema no futuro e que isso pode impactar na reputação da empresa. Sim. E por isso que a gente fala, como tu bem falou nessa frase aí, a reputação ela é um patrimônio, ela tem que ser muito cuidado, né? Ela tem que ter um olhar muito carinhoso e estratégico ali para que tu não seja surpreendido por algum problema, né? Então, são várias frentes, né? Uma frente são, como eu falei aí, um combo, né? De cuidado, de atenção, desde de como um funcionário vai atender o telefone, até mesmo numa reportagem que vai para a mídia. Então, são pontas que têm uma régua muito longa para cuidar da reputação. Nós cuidamos de uma partezinha, mas uma parte muito importante, né, na comunicação. E como é que as empresas enxergam o trabalho da ODB? Porque, assim, a gente sabe que no ramo de assessorias, tanto de imprensa, quanto de marketing, quanto de reputação, como não é tangível, às vezes acaba não sendo tão valorizado. Como é que hoje está para os seus clientes, né? Vamos falar no seu caso. Ou se você também tiver uma visão de mercado, esse reconhecimento, vamos dizer assim, do que é feito. Tiago, isso também reflete um pouco de reputação, eu acho, tá? Eu interpreto dessa forma também. A gente está há muito tempo no mercado já, né? Como te falei desde o início. Eu e a empresa, né? Se for somar, são 25 anos de comunicação. Isso é uma construção também. Então, eu acho que hoje dá para dizer que as empresas nos veem já como algo necessário. Assim como tu tem um escritório jurídico, um escritório contábil, tu precisa ter uma consultoria de comunicação para te ajudar no teu dia a dia, né? Seja para divulgar, para um projeto de comunicação, seja para uma crise. Então, já mudou muito. Eu estou falando da ODB, mas também do mercado de forma geral. Eu acho que as empresas estão muito mais maduras do que 15, 20 anos atrás, quando a comunicação era mais descartável, entre aspas, né? Eu acho que ela ainda não está bem compreendida, eu acho que ela precisa estar mais dentro do escopo de pilares que a empresa precisa ter na gestão, a comunicação, e hoje eu acho que
E até eu entendo o lado das empresas, porque é muito difícil, né? Uma pequena empresa, até uma média empresa, né? Manter uma agência, manter um escritório não é simples. E é muito mais fácil para uma empresa grande, que tem todo o sua área de gestão, né? Seus pilares, o seu compliance ali bem definido, para ter uma agência, né? Então, mas já está mais fácil, já está mais compreendido pelas pequenas e médias empresas também. Poxa, é importante ter um trabalho. Que seja, eu nem estou falando de uma assessoria de imprensa. Daqui a pouco até de ter um trabalho focado em uma área que ela mais necessita. Sim. Até porque, Thiago, hoje em dia nem todas as empresas estão preparadas para ter uma assessoria de imprensa ou até uma agência de comunicação. Tem isso também. Tu tem que entender que tu vai contratar uma agência e tu vai ter que ter contrapartidas em cima disso também. A tua agência não vai te entregar um milagre, uma mágica ou um resultado enorme de vendas. Tu tem que participar, tu vai ter que dedicar teu tempo junto com a agência na estratégia, tu vai ter que envolver a área comercial, tu vai ter que envolver outras áreas da empresa para que as coisas aconteçam. Então, a agência ela acaba sendo um trabalho estratégico que vai dar um pilar para outras áreas da empresa. Então, a participação ela é ativa. Então, tem empresas que contratam uma agência e às vezes não pensam nisso. E acaba, poxa, não estou conseguindo ter tempo, não consigo dar atenção para a agência, não está dando certo, não é o bem que eu queria. Então, tem que ter essa compreensão também. A empresa tem que estar preparada para ter uma agência de comunicação e dar suporte para ela, para juntos, um trabalho de 4 mãos, a coisa funcionar. Sim. Tem muito disso. Mas eu percebo que nessa trajetória aí, a gente teve um papel, e continua tendo, obviamente, de educar o mercado para isso. Então, as empresas, às vezes, não entendem mesmo como é um processo de agência, o que é importante, qual é a prioridade, por que elas vão ter uma agência final. Então, é educar o mercado, a gente tem que educar como vai ter, o que vai ter, quando vai ter, se é o momento de ter uma agência e até depois que se a empresa entende, se a empresa valoriza, se a empresa quer participar do processo, ela fica contigo por muito tempo, porque ela vê importância naquele processo de comunicação. A gente teve clientes, né? Isso é uma coisa que eu posso dizer também, que é um orgulho para nós, uma felicidade, clientes de longa data. Né? A gente teve clientes por 14 anos. Olha só. Se for somar, né? Sim. Clientes que passaram por todas as empresas. Tem clientes que foram e voltaram, né? De empresas da DUI, por exemplo, da outra empresa inicial e agora com a UDB, que passaram pelas empresas e continuam com a gente, né? Então, esse trabalho de 14, 15, 10, 8 anos de comunicação com o cliente é muito legal, porque a gente entende que ele percebeu a importância e que ele entende essa manutenção da comunicação como uma construção para a tua reputação. Entende? Seja na assessoria, seja num projeto de branding, seja num projeto de área digital ou tudo isso junto. Né? Então, a gente percebe hoje que tem clientes que a gente atende alguns nichos dele e que ele quer se envolver, ele gosta, ele tem prazer naquilo, ele vibra junto com os resultados. Isso é legal porque mostra que ele está engajado. Então, não são todas as empresas, né? Mas eu já percebo um crescimento muito grande disso no mercado, de empresas que estão evoluindo no penso sobre a agência, no penso sobre a comunicação e como ela pode estar acoplada ao teu negócio para te trazer mais resultados. Perfeito. Hoje, no mercado de trabalho, qual que você acha que é a maior dificuldade que você enfrenta, assim, ou que as empresas enfrentam? Tu diz na tua área. Dentro da própria comunicação? Isso, pode ser dentro da comunicação ou do escopo de atuação da UDB mesmo. Eu acho que tem várias coisas, né? Hoje a gente enfrenta um problema que eu acho que a maioria das empresas enfrenta, que é a mão de obra. Tá. A gente precisa de profissionais muito capacitados também na comunicação. E a comunicação, ela te exige um multidesk, né? Um multiconhecimento. Tem que conhecer um pouquinho de tudo. Verdade. E não é fácil encontrar profissional assim. É difícil numa agência tu ter, obviamente, que tem, né? Tem, as grandes agências, principalmente, têm setores com profissionais muito específicos. Sim. Né? Mas hoje, uma agência menor, de médio porte, como a gente, ou de pequeno porte, Tem que ser multidisciplinar. Tem que ser multidisciplinar e é muito difícil, né? Então, esse eu acho que é um principal ponto que a gente vê de ter uma certa dificuldade, assim, em conseguir, porque não é fácil. E também as empresas, elas
precisam de um suporte muito importante de um profissional, né? Um atendimento que entenda o negócio da empresa. Não só o negócio da agência, né? Não só o processo de comunicação, mas que que o profissional tenha a capacidade de sentar com o CEO da empresa, discutir uma estratégia com ele. Então, não é fácil tu conseguir. Tu vai ter que educar. É importante ter uma construção com esse tipo de profissional. Então, eu acho que a área de pessoas, hoje, ela é a mais sensível, digamos assim, dentro da comunicação. Perfeito. E quais os setores que a ODB está atuando hoje? Hoje vocês estão mais focados em assessoria RP ou vocês ainda continuam com o leque de opções? A gente tem o nosso carro-chefe, como eu falei, é a parte de assessoria de imprensa. Thiago, e sempre foi, eu acho que sempre vai ser, a gente conseguiu atingir um know-how muito grande na área de assessoria de imprensa. E eu digo um know-how quando a gente fala assim, não só de termos penetração para conseguir colocar os nossos clientes em bons veículos, mas de conseguir construir uma relação muito próxima com o mercado de imprensa. Porque não é fácil. A dança de cadeiras é grande, a gente tem que estar sempre conectado ao que está acontecendo nas redações e, muito mais do que isso, acompanhando a evolução do mercado. Né? O que tem de novidade em portais de notícia, portais segmentados. Então, a gente conseguiu construir isso e tem que manter o sprint sempre muito alto para poder estar acompanhando isso. Então, eu acho que esse é um diferencial grande que a gente tem de ter capilaridade dentro da área de assessoria de imprensa. Eu acho que é por isso também, e pelas relações e conexões que a gente construiu, e por isso que eu acho que a gente consegue ainda ter e manter a assessoria de imprensa como nosso carro-chefe. Mas nós temos outros setores no escritório hoje. Não são setores fortes que a gente trabalha, mas eles acabam acontecendo, às vezes, esporadicamente. Tem a parte de trabalho de ativação com influenciadores digitais, que acabou um segmento que acabou crescendo muito e a gente teve que abraçar. Faz parte do pilar da assessoria de imprensa e é um trabalho muito forte que a gente faz hoje, tanto de organizar, criar políticas e campanhas também com influenciadores para os nossos clientes. Então, é um trabalho muito forte também. A gente tem dentro da própria assessoria de imprensa algumas estratégias que envolvem não só a publicação de matérias, mas a conexão com os nossos clientes do mercado, algumas collabs. Também é um braço bem importante que a gente trabalha. E aí nós temos áreas um pouco menores do escritório, mas que demandam até, de certa forma, ali um pouco. A parte do branding é um trabalho que a gente acaba desenvolvendo para alguns clientes também. A parte do design, que está muito ligada ao branding, a gente também desenvolve bastante. E a gente não mexe hoje, assim, diretamente com a parte digital, né? A parte de rede social, essa parte a gente não mexe, não tem expertise para isso. Nós temos parceiros hoje, né? Essa área digital, a área de vídeo, a área de edição, a área de quando um cliente precisa desse tipo de trabalho e suporte, a gente tem bons parceiros hoje no escritório para nos auxiliar com isso. E respondendo a tua pergunta aí sobre segmentos, hoje também, acho que dá para dizer que 80% da nossa atuação está na área de turismo. É uma área muito forte, que a gente sempre atuou e hoje a gente está literalmente com os 2 pés na porta, como a gente fala, assim, na área, assim, trabalhando muito com o turismo, porque uma coisa acaba chamando a outra, um bom resultado acaba chamando outros projetos, né? Então, hotelaria, gastronomia, parques de entretenimento, toda essa parte que compõe o leque do turismo, a gente atua muito forte. Mas tem um outro braço também, que a gente atua, 2 braços, na verdade. Um é a área de indústria, porque aí com essa trajetória que eu contei lá no início, de estarmos em Porto Alegre, no Vale, na região metropolitana e até em outros estados, a gente acabou tendo uma penetração também com a área industrial. Então, a gente atende indústrias de vários segmentos. Indústria, construção civil, áreas que não têm ligação com o turismo, a gente também trabalha muito. Tem um segmento que a gente mexe bem forte. E agora, mais recentemente até, a gente está apostando num outro segmento e tem dado certo. A gente tem trabalhado na área aí especificamente na área de assessoria de imprensa, com profissionais liberais, que é bem bacana. Então, sei lá, alguém que é especialista... Um advogado especialista em uma área específica, um especialista um médico especialista em um determinado segmento. Então, a gente tem sido buscado por alguns profissionais que são muito conceituados nas suas áreas e que precisam trabalhar a sua reputação também, ter voz no mercado, ter voz na imprensa para poder repercutir seus trabalhos, suas pesquisas, né? E tudo que compõe o cenário de um profissional que
tem a sua empresa, mas que quer trabalhar a sua própria imagem. Uhum. Então dá para dizer que a gente tem 3 pilares mais fortes que a gente trabalha hoje. Oh, perfeito, é bom também dizer sobre isso, que a pessoa às vezes não entende que ele também precisa trabalhar ele também, né? Justamente. Isso é bem legal também, saber que tem profissionais que procuram vocês para... E, na verdade, não precisa ser um profissional gabaritado, né? Uhum. Daqui a pouco tu tem uma construção e tu precisa expor o teu know-how, o teu conhecimento, para que isso traga mais crescimento e visibilidade para ti, para o teu negócio. Tu pode trabalhar isso também, né? Com a tua expertise, com a tua experiência de mercado, enfim, colocar isso para a mídia. Então, é bem interessante, assim. E a imprensa e o mercado gosta disso porque acaba que a gente tem fontes, né, para falar de determinados assuntos com bastante solidez. Uhum. Então, é importante também a imprensa ver com bons olhos, digamos assim, a gente propor opções. Pô, Sim. rolando uma matéria sobre, sei lá, algo na área de agroindústria. Tem algum especialista que fala sobre isso? Temos. Agora a gente está fazendo uma matéria sobre neurociência. Tem alguém que fale sobre isso, sobre vendas? Que legal. Então, tem muitas áreas que tem muita gente com muito conhecimento. Uhum. E para o mercado, para a mídia, é legal expor, né, ideias, pensamento desses especialistas. Sim, perfeito. Tiagão, como é que você vê a UDB nos próximos anos aí? Qual é o objetivo a ser alcançado? Vamos falar primeiro de empresa, depois a gente fala do objetivo pessoal. Olha, a gente tem um pensamento bem ousado, assim, né? Como eu te falei aí também no nosso bate-papo inicial, a gente quer estar em São Paulo, a gente precisa estar nesse mercado, então já temos ensaios, já temos, né, já desde o ano passado, uma sinergia, assim, para estar por lá, mas é um mercado competitivo, é um mercado que a gente precisa estar muito preparado para enfrentar, né? Mas como a gente tem muita abertura e muitos parceiros, inclusive clientes que nos ajudam a abrir portas para isso, a gente está bem confiante. Eu acho que a ideia é solidificar o nosso know-how agora, ano que vem, no turismo, aqui no Sul principalmente. Certo. Termos uma frente bem ousada no centro do país, seja no turismo ou em outras áreas que a gente atua, é importante estar nesse mercado, porque isso também vai nos gerar uma reputação, vai nos gerar proximidade com o mercado que a gente precisa estar cada vez mais presente. Uhum. E também, Thiago, claro, a gente estamos buscando algumas estratégias e parcerias também em outros destinos turísticos, porque o case que a gente carrega de conhecimento de causa com Gramado, que é uma vitrine nacional, e sabendo tudo que a gente conseguiu construir na comunicação, isso pode ser um case muito bacana para outros destinos também. Então, a gente já está também investindo, se aproximando, conversando com especialistas em outras áreas de outros estados que também estão despontando para o turismo, para que a gente possa ajudá-los com a comunicação a explorar melhor o setor. Então, esse é o nosso objetivo, assim, se fixar, firmar aqui, ter uma base legal no centro do país que vai poder aumentar a nossa capilaridade ainda mais. Sim. E investir em novos destinos que estão despontando aí para poder ser uma ferramenta de comunicação também, sim, já que a gente tem tanto histórico, né, sim, com Gramado, a gente tem tanto tempo, uma expertise longa. Bem turística, vive exatamente. 86% então, poxa, de turismo. tem tanta coisa que a gente pode compartilhar e de aprendizado e estratégia nesses anos. Bom, bem legal. E agora então, e o objetivo do Thiago? Do Thiago Costa para os próximos anos? Olha, eu acabei de fazer agora uma pós-graduação em inteligência artificial. Olha que legal. Porque a gente está migrando para uma área que, sim, dentro da comunicação, ela vai trazer uma revolução muito grande também. Inclusive, na rádio, a gente já usa a inteligência artificial para fazer spot de rádio. Imagina só. Então, a gente tem que estar preparado para isso, a nossa equipe tem que estar preparada para isso. E eu acho que, então, profissionalmente falando, a ideia é expandir conhecimento. E mais do que isso, assim, pouca gente sabe, na verdade, né? Porque na correria do dia a dia a gente não pensa muito, assim, em projetos pessoais, sim, né? E como explorar melhor isso. Mas eu acho que, assim como eu falei, que a gente tem tanto conhecimento de causa para abrir novas frentes de trabalho, eu sempre fico com uma sementinha ali, ok, em termos mais conhecimento, mais estudo, para tentar acoplar mais soluções para os clientes dentro do escritório, mas eu falo agora, além disso, né, esse conhecimento de ser levado para
para outros profissionais, entendeu? Que estão entrando no mercado. Então, eu penso nisso também, é algo que eu quero explorar um pouco melhor, de que forma que todo esse conhecimento, essa bagagem da comunicação pode ser levada para a área de educação, para educar o mercado, educar o público, educar novos estudantes que vão adentrar no mercado, enfim, como colaborar dessa forma. Então, é uma sementinha que está brotando, assim, de que forma que a gente pode ter um projeto educacional dentro do próprio escritório, que o Thiago possa tocar à frente para poder levar isso para o mercado, porque não adianta. Realmente, Thiago, a gente tem muita coisa que as empresas não fazem ideia do que acontece nos bastidores de uma agência, de um escritório de comunicação. Né? A gente só vê lá na frente quando o resultado sai. Mas tem tanto case, tanta coisa legal que poderia ser compartilhada, contada, estruturada, passada para o mercado para que outras pessoas possam ajudar o mercado a crescer. Como tu falou no início, né? As empresas ainda precisam entender que a comunicação é muito importante, que ela tem que fazer parte do teu dia a dia. Eu acho que, levando isso para a educação, eu acho que é uma semente que a gente deixa, um legado que a gente deixa, seja a empresa, o Thiago, para que no futuro as próximas gerações da comunicação possam ter mais facilidade, mais caminho aberto para trazer mais soluções para as empresas. Perfeito. E uma ideia aí de 25 anos de profissão, escrever um livro, tá passando longe? Pois é, tu tá me cutucando com isso, né? Por que não? Faz parte desse projeto. Claro, né? Quem sabe um livro pode ser um abre-alas, né? Seja de uma história, de uma trajetória profissional, que vai estar vinculada a acontecimentos profissionais, para dar um start aí, quem sabe, nesse projeto, né? Não descarto, Hoje Thiago. tu não dá palestra, não ministra curso assim, mas se fosse convidado, tu aceitaria, quem sabe? Por que não? Acho que sim. Eu acho que eu tenho muito a compartilhar. E às vezes a gente no escritório, o pessoal, né, vive, assim como tu me cutuca com a história do livro, o pessoal fica me incomodando sobre isso também. Poxa, por que a gente não tem um podcast? Por que a gente não tem não participa, não compartilha mais informação? Olha quanta coisa legal. Por que demora um mês para vir dar entrevista no programa de rádio? Mais ou menos por aí também. Por que não colocar tanta coisa em prática, né? Sim. A gente fala com tanto empresário, né? Clientes ou não, tem uma capilaridade tão grande também nesses setores e pode agregar mais conhecimento no mercado. E você atua em segmentos diferentes também, apesar de ser o turismo, mas hotelaria, experiência... Completamente diferente. Gastronomia. Exato. Então, são experiências que é difícil se ter. Exato. Entendeu? Então, como você tem esse know-how, por isso o desafio, entendeu? Tá bem, tá anotado aqui. Já anota aí, é um desafio legal, porque vale a pena, inclusive, aí, ó, quiser convidar para palestra, tudo, eu tenho um telefone, me pede aqui que a gente passa. Meu empresário. E para quem quiser entrar em contato com a ODB ou saber mais sobre a empresa, como é que faz? Tem o nosso Instagram, né? ODB Comunicação. Comunicacão, né? A gente está lançando o nosso novo site em breve, acho que dentro de 30 dias estamos com o nosso site novo no ar também, odbcomunicação.com.br. Por ali são os canais mais rápidos, mais fáceis e estamos à disposição, Thiago. Muito obrigado pelo espaço. Não, perfeito, eu que agradeço a presença aí, distribuir um pouquinho desse conhecimento, né? Eu sei que o teu tempo é curto, por isso até eu fico preocupado aqui no horário, ver se alguém está mandando pergunta, já recebi algumas mensagens aqui. Que legal. Das pessoas ouvindo, então um grande abraço para vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo pelo Facebook, né? Legal. E eu que agradeço a presença e fica o desafio mesmo, ó, vou até registrar dia 3 de setembro. Às 11h19. De 2025, o desafio de pensar em realmente transferir esse teu conhecimento para um livro. Quem sabe numa próxima conversa a gente tem novidades aqui já sobre isso, né? Realmente algo latente e que está pipocando aí. Eu acho que vale a pena. Não estou sugerindo à toa, não. Acho que... Legal. É que a gente não consegue trazer tudo aqui na entrevista, porque é um tempo muito curto. Mas em conversas que nos a gente bastidores, vai né? Pegando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a gente percebe que tem um know-how ali que precisa ser explorado, entendeu? É verdade. A gente recebeu aqui o Thiago Costa, da ODB Comunicação, CEO, né? Um cara aí que trabalha duro para que as pessoas que falam não foi sorte, não foi sorte. 25 anos aí atuando na área. Muito obrigado pela participação. Deixo um grande abraço pro pessoal da ODB e também para a família do Thiago aqui que eu conheço, né? E esteja sempre à vontade de vir aqui para bater um papo. Muito obrigado. Valeu, a gente segue agora com a programação da Rádio Gramado FM e eu volto amanhã às 6 horas da manhã. Lembrando que às 2 horas o Thiago Keller assume com Tarde 87. Gramado FM 87,5.